Frio, mas descansou. Queria deixar uma mensagem para os irmãos naquilo que eu falei nesse instante, aquilo que eu salientei logo no começo. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem tinha inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou feliz com o retorno do filho pródigo? Seu irmão. Portanto, tenho muitos exemplos na Bíblia. Temos muitos exemplos na Bíblia que foi ocasionado, foi machucado, foi traído pelos seus próprios irmãos. Porque cada um de nós temos falhas. Cada um de nós somos humanos. Mas nós percebemos que todos aqueles traídos e maltratados por seus próprios irmãos foram abençoados e mantidos por Deus. Não é diferente comigo e na sua vida. Não pare de ir na igreja e não pare de buscar sua salvação porque algum irmão te machucou, meu irmão. Lembre-se de que no final, quem irá julgá-lo não é nem eu e nem você. Quem irá julgá-lo e dar salvação é Deus, e não seu irmão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos ouvindo nessa noite, está nos acompanhando através do Facebook, só tem uma coisa para falar para você: esqueça as indiretas nas redes sociais e coloque o seu joelho em oração. Coloque o seu joelho no chão e vai orar. Que eu salientei logo no começo: cristão não vive de indiretas. Cristão vive de jejum e oração. É joelho no chão. Vou passar para o evangelista Eduardo para estar fazendo outra oração. E vamos estar ouvindo outro louvor logo em seguida da oração. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Igreja, é muito importante isso que o evangelista Alisson acabou de citar. E eu quero dar uma incrementada nisso. Eu quero dizer, irmãos, que nós, como seres humanos, decepcionamos pessoas. E pessoas também nos decepcionam, igreja. Mas o nosso objetivo é buscar se acertar cada dia mais. Primeiramente com os nossos irmãos e depois com Deus. Porque se você carregar mágoa no teu coração, se você carregar tristeza, se você carregar culpa contra o teu irmão, aleluia, o Senhor não vai nem ouvir a tua oração. Frio, mas descansou. Queria deixar uma mensagem para os irmãos naquilo que eu falei nesse instante, aquilo que eu salientei logo no começo. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem tinha inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou feliz com o retorno do filho pródigo? Seu irmão. Portanto, tenho muitos exemplos na Bíblia. Temos muitos exemplos na Bíblia que foi ocasionado, foi machucado, foi traído pelos seus próprios irmãos. Porque cada um de nós temos falhas. Cada um de nós somos humanos. Mas nós percebemos que todos aqueles traídos e maltratados por seus próprios irmãos foram abençoados e mantidos por Deus. Não é diferente comigo e na sua vida. Não pare de ir na igreja e não pare de buscar sua salvação porque algum irmão te machucou, meu irmão. Lembre-se de que no final, quem irá julgá-lo não é nem eu e nem você. Quem irá julgá-lo e dar salvação é Deus, e não seu irmão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos ouvindo nessa noite, está nos acompanhando através do Facebook, só tem uma coisa para falar para você: esqueça as indiretas nas redes sociais e coloque o seu joelho em oração. Coloque o seu joelho no chão e vai orar. Que eu salientei logo no começo: cristão não vive de indiretas.
Cristão vive de jejum e oração. É joelho no chão. Vou passar para o evangelista Eduardo para estar fazendo outra oração. E vamos estar ouvindo outro louvor logo em seguida da oração. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Igreja, é muito importante isso que o evangelista Alisson acabou de citar. E eu quero dar uma incrementada nisso. Eu quero dizer, irmãos, que nós, como seres humanos, decepcionamos pessoas. E pessoas também nos decepcionam, igreja. Mas o nosso objetivo é buscar se acertar cada dia mais. Primeiramente com os nossos irmãos e depois com Deus. Porque se você carregar mágoa no teu coração, se você carregar tristeza, se você carregar culpa contra o teu irmão, aleluia, o Senhor não vai nem ouvir a tua oração. Mas descansou. Queria deixar uma mensagem para os irmãos naquilo que eu falei nesse instante. Aquilo que eu salientei logo no começo. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem tinha inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou feliz com o retorno do filho pródigo? Seu irmão. Portanto, tenho muitos exemplos na Bíblia. Temos muitos exemplos na Bíblia que foi ocasionado, foi machucado, foi traído pelos seus próprios irmãos. Porque cada um de nós temos falhas. Cada um de nós somos humanos. Mas nós percebemos que todos aqueles traídos e maltratados por seus próprios irmãos foram abençoados e mantidos por Deus. Não é diferente comigo e na sua vida. Não pare de ir na igreja e não pare de buscar sua salvação porque algum irmão te machucou, meu irmão. Lembre-se de que no final, quem irá julgá-lo não é nem eu e nem você. Quem irá julgá-lo e dar salvação é Deus, e não seu irmão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos ouvindo nesta noite, está nos acompanhando através do Facebook, só tem uma coisa para falar para você. Esqueça as indiretas nas redes sociais e coloque o seu joelho em oração. Coloque o seu joelho no chão e vai orar. Que eu salientei logo no começo. Cristão não vive de indiretas. Cristão vive de jejum e oração. É joelho no chão. Vou passar para o evangelista Eduardo para estar fazendo outra oração. E vamos estar ouvindo outro louvor logo em seguida da oração. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Igreja, é muito importante isso que o evangelista Alisson acabou de citar. E eu quero dar uma incrementada nisso. Eu quero dizer, irmãos, que nós, como seres humanos, decepcionamos pessoas. E pessoas também nos decepcionam, igreja. Mas o nosso objetivo é buscar se acertar cada dia mais. Primeiramente com os nossos irmãos e depois com Deus. Porque se você carregar mágoa no teu coração, se você carregar tristeza, se você carregar culpa contra o teu irmão, aleluia, o Senhor não vai nem ouvir a tua oração.